Querido irmão, querida irmã, que a paz do Divino Mestre Jesus continue derramando-se sobre todos nós. Já no início deste vídeo, aproveito para convidar os irmãos, as irmãs, cristãos, não cristãos, amanhã, às 16 horas, estarei convosco na paróquia São Pedro. Amanhã, quarta-feira, 16 horas, na paróquia São Pedro. Sinta-se convidado para participar deste retiro quaresmal. E para mim constitui-se um privilégio poder estar convosco para meditarmos na abundância da nossa liturgia. Meu irmão amado, meu irmão querido, hoje o tema da nossa reflexão é a oração. O nosso evangelho, São Mateus, capítulo 6, do 7 ao 15, Jesus é claro ao dizer, não sejais como os pagãos nas vossas orações. Precisamos compreender que na vida do cristão a oração é essencial, é crucial, é capital. Bendito e exaltado seja Deus por aqueles irmãos, por aquelas irmãs que continuamente são assíduos na oração. Todavia, segue-se que a oração cristã, ela precisa ser cristã e não pagã. Vejamos a dimensão, esta característica da Igreja, mãe e mestra. Por que assim a Igreja comporta-se? Jesus Cristo assim comportou-se. Ensina-nos a orar. Ensina-nos. E Jesus ensina o seu grupo de discípulos a orar. Mas antes que ele esboce o conteúdo da oração e a oração em si, ele logo diz: não sejais como os pagãos nas suas orações. Este é um ponto que nos deve chamar a atenção. Por que nos deve chamar a atenção? Quantas pessoas que alegam defender as Escrituras, creem firmemente na Bíblia e só creem naquilo que possa provar-se pela Sagrada Escritura, não oram o Pai Nosso, não rezam o Pai Nosso. Isso é uma oração católica. Eles que repetem, são acostumados a repetir palavras, a repetir fórmulas. Pois Jesus ensinou, foi Ele quem disse. Não é uma invenção da Igreja. A Igreja reza e repete e nunca se cansará de repetir sobretudo esta oração. Ela nunca se cansará de repetir sobretudo a Ave Maria, porque ela é bíblica. E a Igreja Católica não defende o princípio da sola Escritura.
Então precisamos rever Quaresma, oportunidade de revermos conceitos. Antes que Jesus ensine uma oração que constitui-se universal, que constitui-se modelo para todas as orações que possamos formular, ele diz: vossa oração não deve ser como a oração dos pagãos. No número 764 do Catecismo, já no final deste parágrafo, lemos: aos que reuniu em torno de si, Jesus ensinou uma maneira de agir nova e também uma oração própria. Aos que reuniu em torno dele, Jesus ensinou uma maneira de agir nova e também uma oração própria. Hoje, o nosso tema desenvolver-se-á dentro desta perícope, deste texto, Mateus, capítulo 6, do 7 ao 15, mas quero dar duas palavras sobre a primeira leitura, que está em Isaías, no capítulo 55, 10 e 11. Né? Isaías 55, 10 e 11. Pois, como desce a chuva, ou a neve do alto dos céus. O que foi que Jesus disse aos seus discípulos na oração do Pai Nosso? Oreis assim: Pai nosso que está nos céus. Observemos as conexões. Assim como a chuva ou a neve descem do alto dos céus, não voltando para lá, sem ter saturado a terra, assim se comporta a minha palavra, desde que sai da minha boca. Ela não volta para mim sem resultado, sem ter executado o que me agrada e coroado de êxito aquilo para que eu a enviar. O capítulo 55 de Isaías é exatamente o final do segundo Isaías, o Deutero Isaías. E nesta sessão, este segundo Isaías, ele termina a sua mensagem retomando o tema do perdão, retomando o tema do retorno à pátria. O povo está cativo em Babilônia. E também ele fala sobre o poder da palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, ela é uma realidade viva. Quantos de nós temos esquecido isto, queridos? Para que usamos? Seja a palavra escrita, seja a palavra oral e, sobretudo, a autêntica palavra de Deus,
que é Jesus Cristo. Para as nossas convenções, para as nossas conveniências, esquecendo-nos de que a palavra de Deus, Jesus Cristo, é um verbo encarnado, é um verbo vivo. E esse verbo vivo, ele foi enviado do céu para salvar. E ele não volta. E essa palavra não volta antes de realizar o seu objetivo. Várias vezes disse Jesus: eu vim aqui para fazer a tua vontade. Vim aqui para cumprir a missão que me deste. Isto é questionador, queridos, e é norteador para cada um de nós. Porque você e eu e todos nós chegamos a esta terra. Por que aqui estamos? Por que será que a igreja abraça-nos desde o nosso nascer, quando ela logo nos propõe o sacramento do batismo? Por que a igreja acompanha-nos em cada etapa da nossa vida, da nossa existência, até o túmulo? Porque a igreja reconhece, sabe, tem a consciência do porquê estamos aqui, para fazer a vontade de Deus. Muitos de nós temos esquecido. Quem trabalha de maneira formal ou informal, essa pessoa precisa fazer a vontade de Deus ali. Eu como pai, eu como esposo, como esposa, como mãe, como filho, como patrão, como executivo, como profissional liberal, qualquer que seja a atividade que desenvolva, estou aqui para fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus não volta antes que produza, antes que realize o seu objetivo. E Jesus é a palavra. Ora, se estou ligado a Jesus, se assumo o título de cristão, não é fácil, queridos, porque as nossas contingências, as nossas limitações são enormes. Por isso da quaresma. É uma aproximação de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro da quaresma. Quarta-feira de cinzas, na hora das cinzas, escutamos: és pó, lembra-te, lembra-te, e ao pó voltarás. Segunda fórmula: arrepende-te e crê no Evangelho. O que é o Evangelho? É Jesus Cristo. Ele é o centro da quaresma. Então, aqui somos todos chamados a Jesus está em mim? Se Jesus está em mim, o pão da palavra precede o pão da Eucaristia, logo, a palavra de Deus está em mim. Então, esta palavra precisa cumprir-se realmente, literalmente. Para que estamos aqui? A palavra de Deus não volta antes de realizar o seu objetivo. Será que isto está a acontecer conosco? Estamos tomando a consciência que durante o tempo que temos aqui nesta terra, uns um tempo mais espaçoso, outros menor, mas nesse tempo que aqui temos, precisamos cumprir a nossa finalidade.
o nosso objetivo. E Deus colocou-nos e formou-nos como sua imagem e semelhança. E pelo batismo entramos na vida da igreja, na vida de Cristo. Com toda certeza, esta palavra se constitui para nós um ponto de reflexão, um ponto de interiorização, pontos interrogativos, para não corrermos em vão. Mas voltando um pouco para o contexto desta palavra, quando o povo de Deus, lá em Babilônia, o povo de Deus, observe, o povo de Deus, o povo que viu o mar abrir-se diante dele, o povo que comeu do maná, o povo que diante das águas amargas tomou água potável. Esse povo que tudo Deus fez para chegar à terra prometida, agora está cativo. Repito-me, o Deus que tirou o povo da escravidão do Egito não impediu-lhe de ser cativo, ser escravo, ser humilhado em Babilônia. Todavia havia uma palavra de Deus direcionada àquele povo. E quando a chuva caía, toda vez que eles viam o céu fechar-se, e sobretudo quando a chuva caía, eles tinham uma certeza: a palavra de Deus se cumprirá. A palavra de Deus se realizará na nossa vida. A palavra de Deus se realizará na nossa história. Não continuaremos aqui, porque o Senhor daqui nos tirará. Não esqueçamos, Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a realização concreta de Deus entre nós. E onde estivermos reunidos em seu nome, Ele está presente. Sobre todos nós, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.